Nas aulas anteriores aprendemos as consoantes e as vogais, e nesta videoaula vamos ajuntar as consoantes com as vogais para formar sílabas. Depois nós ajuntamos as sílabas para formar palavras, depois ajunta as palavras para formar frases, e ajuntam-se as frases para formar textos. Se você é novo por aqui, se este é o primeiro vídeo que você está vendo, eu recomendo que você volte e veja o vídeo com o alfabeto hebraico e com as vogais, para depois retornar aqui nesta videoaula. Esta é uma das mais importantes aqui do curso e eu vou estar sempre recomendando que você volte para aprender sobre sílabas, porque o que nós vamos aprender de agora em diante, tanto na transliteração, para fazer uma leitura correta, como também na tradução, vai depender diretamente da formação e divisão de sílabas. Dê uma atenção especial para esta videoaula, porque você vai precisar dela daqui por diante. Podemos ajuntar qualquer consoante com qualquer vogal para formar uma sílaba, com exceção do grupo chamado sofite. O men sofite, o nun sofite, o fe sofite, o tsad sofite não aceitam vogais. A única sofite que aceita vogal é o kaf sofite. Mesmo assim, ela só aceita o kametes ou então o shevá. Para formar sílabas é muito fácil. É só pegar o som da consoante mais o som da vogal e formar o som da sílaba. Por exemplo, o beit tem som de B. Com o A vai ficar ba. B com A, ba. B com E, B. B com I, bi. B com O, bo. B com U, bu. Então nós temos aqui as vogais breves, ó, ba, be, bi, bo, bu. Com as vogais longas você vai fazer a mesma coisa. Som de B mais o A, ba. Som de B mais o E, B. Som de B mais o I, deixa eu pegar o I maior aqui, mais o I, bi. Som de B mais o, bo. Som de B mais o, bo. Tem dois os e não se lê como na língua portuguesa bo, e sim bo. E som de B com U, bu. Ba, be, bi, bo, bu. Quando a consoante não tem nenhum som, como é o caso do Aleph ou do Ain, então o som que a sílaba vai produzir vai ser apenas o som da vogal. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A mesma coisa com as vogais longas. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U.
Repara que o som do O não é som de O, igual na língua portuguesa, e sim O. A mesma coisa vai ser com as meias vogais. As meias vogais só vão aparecer nas guturais. E vai formar o som de A, vai formar o som de E, e vai formar o som de O. A, E, O. A mesma coisa, por exemplo, se eu pego a outra gutural aqui, ficaria Rá, Rê, Rô. Agora é com você. Para treinar, faça isto com todas as outras consoantes. Para quem comprou o nosso e-book, tem todas as consoantes, com todas as vogais, todas as sílabas. Se você ainda não comprou, não é obrigado a comprar, mas se você quiser um material para acompanhar, o link está na descrição do vídeo para você comprar o e-book. Agora eu vou escrever o meu nome e você faça a mesma coisa aí para escrever o seu. O meu nome começa com a letra A. Eu não posso pegar a vogal A aqui no hebraico para começar o meu nome, porque no hebraico não existe vogal sozinha. Guarda bem isto. Eu tenho que pegar uma consoante sem som para formar a primeira sílaba do meu nome, que é A. Se o teu nome começa também com A, por exemplo, Antônio, com E, você vai ter que fazer a mesma coisa. A segunda letra é o D, o Dalet. Eu vou pegar aqui a letra D e vou pegar a vogal I. Agora eu vou pegar a letra L, que é o Lamed, para ter a Dil. Também preciso pegar o Shevá para marcar que aqui não existe nenhuma vogal. Na próxima videoaula nós vamos aprender sobre a regra do Shevá, mas aqui precisa marcar a Dil, que não tem nenhuma vogal aqui. A próxima é o S. Eu uso o Summer. A vogal que vai acompanhar o Summer é a vogal O. E eu vou pegar aqui a vogal longa O e o N tem que ser o Nun Sofit, porque está no final da palavra. Tem que ser a forma Sofit. Adilson. A seguir nós vamos aprender quando usa a vogal breve e quando usa a vogal longa. Porém, o critério que eu uso aqui é um critério que, quando tira as vogais, o nome ainda pode ser lido, a palavra pode ser lida mesmo sem a vogal. Por exemplo, o meu nome no hebraico moderno, sem os pontos massoréticos. O Aleph, o Dalet, se eu tivesse usado a vogal breve aqui e tiro o ponto massorético, o que vai acontecer? O meu nome ficaria sem a vogal I. Por isto que eu uso a vogal longa, porque quando tira o pontinho, ainda dá para ler, porque vai continuar aqui o Iud, ou a vogal I. Eu vou pegar agora a letra L, que é o Lamed, vou pegar o Summer, que é o S. Agora, a vogal do Summer. Se eu tivesse usado a vogal breve e tira a vogal, meu nome ficaria sem vogal. Por isto que eu uso o Vav. Porque ainda que tire o pontinho, continua com o som de O. E agora eu tenho o meu nome escrito no hebraico moderno, que qualquer pessoa que saiba ler o hebraico pode ler. Agora é sua vez, escreva aí o teu nome. Se o teu nome começa com J, por exemplo, tem que substituir pelo Iud, porque no hebraico não existe J. Se tem C no teu nome, por exemplo, Carlos, substitui pelo Kaf. Você precisa escolher a sílaba que faz mais sentido para o seu nome.
Deixa o seu comentário abaixo se você conseguiu escrever o seu nome ou não, para nós sabermos se você está aprendendo ou não. Para saber quando usar uma vogal longa ou uma vogal breve, existe uma regra gramatical para a formação de sílabas. A sílaba aberta tem uma consoante, uma vogal, e recebe uma vogal longa. A sílaba fechada tem duas consoantes e uma vogal e recebe uma vogal breve. Quando a sílaba é tônica, aquela sílaba mais forte, inverte a regra. Guarda bem isto, não existe sílaba sem vogal. E não existe mais de uma vogal numa sílaba. O alif e o re nunca fecham sílabas. Eu peguei dois exemplos. O verbo bará, ele criou, que termina com alif, e a palavra Torá, lei, que termina com o re. A palavra bará tem duas sílabas porque tem duas vogais cheias. A primeira sílaba tem uma consoante, uma vogal. Sílaba aberta, vogal longa, é o câmetes, o A. A segunda sílaba tem duas consoantes. Seria uma sílaba fechada com uma vogal breve. Só que o alif não fecha a sílaba, é como se ele não existisse aqui na palavra. Ficou uma consoante, uma vogal, sílaba aberta, vogal longa, como a primeira. A palavra Torá tem uma consoante, uma vogal, sílaba aberta, vogal longa. A segunda também é a mesma coisa da primeira aqui do bará. Tem duas consoantes, o re não fecha a sílaba, é como se ele não existisse. Sobrou uma consoante, uma vogal, sílaba aberta, vogal longa, então é a vogal A, o câmetes. Vamos ver alguns exemplos de sílaba aberta e sílaba fechada. Eu separei aqui 6 palavras. A primeira, haaretz, a terra. Esta palavra tem 3 sílabas porque tem 3 vogais cheias. Haaretz. A primeira sílaba nós temos uma consoante, uma vogal, então é uma sílaba aberta, é uma vogal longa. Aqui é um A, é o câmetes. A segunda também tem uma consoante e tem uma vogal, por isto é uma sílaba aberta com uma vogal longa, como a anterior. E agora nós temos duas consoantes e uma vogal, sílaba fechada, vogal breve. É exatamente como nós vimos aqui, ó. Sílaba aberta, uma consoante, uma vogal, recebe uma vogal longa. Sílaba fechada, duas consoantes, uma vogal, recebe uma vogal breve. A próxima palavra, nós temos aqui 2 câmetes. Mas será que os dois são A? Ou será que um é o A e o outro é o O? Vamos ver. Se você prestar atenção, nós temos aqui 2 palavras iguais. A única diferença da primeira para a segunda é este risquinho que eu tenho aqui, ó, esse risquinho chamado meteg. A primeira é a palavra horma, sabedoria. E a segunda é o verbo rahemá. Ela é sábia. Se em cima eu tenho um O e um A, embaixo eu tenho um A na primeira sílaba e um A na segunda sílaba. O Shevá aqui ele é mudo, por isso que lê horma, e aqui ele é pronunciado rahemá. Eu tenho aqui 2 vogais, portanto eu tenho 2 sílabas na palavra horma. O Shevá não conta como vogal.
Duas consoantes, uma vogal, sílaba fechada, vogal breve. Por isso que aqui é um O e não um A. Aqui é o Kamtz Hatuf. Aqui eu tenho mais uma sílaba. O Re é como se não existisse aqui. Ele não fecha a sílaba. Eu tenho uma consoante, uma vogal, sílaba aberta, vogal longa. Aqui é uma sílaba fechada, vogal breve é o O. Aqui é uma sílaba aberta, vogal longa é o A. E na segunda palavra, Ha, Rema. Quando tenho meteg, que é esse tracinho aqui, a vogal está em pausa e preserva o som de A e preserva também uma sílaba aberta com uma vogal longa, por isso que é o som de A. A segunda consoante que acompanha, o Sheva, ele é sonoro, ele é pronunciado e não vai fechar a sílaba, ela permanece aberta com o som de A. Também tem um Re, que não fecha a sílaba, sobrou uma consoante, uma vogal, sílaba aberta, vogal longa. A próxima palavra é também um exemplo da palavra sabedoria e o verbo ela é sábia. Aqui eu tenho a palavra orlá, alimento, e tenho arlá, ela comeu, o verbo ela comeu. É o mesmo exemplo citado acima. Tenho aqui uma vogal O, porque eu tenho uma sílaba fechada com uma vogal breve. Duas consoantes e uma vogal, sílaba fechada, vogal breve. O Re não fecha a sílaba, sobrou uma consoante com uma vogal, sílaba aberta, vogal longa, então é o A. A primeira é o O, a segunda é o A. Já o verbo, a palavra de baixo, a mesma coisa, tem um meteg, então a vogal é o A. E aqui o Re não fecha a sílaba, sobrou uma consoante, uma vogal, vogal A. A última palavra, midbar, deserto, repara que ela tem um acento aqui, fazendo com que esta seja a sílaba tônica. A primeira sílaba tem duas consoantes e uma vogal, por isso que tem uma vogal breve. E a última sílaba tem duas consoantes, tem uma vogal também, portanto, ela tem um acento, ela é a sílaba tônica, inverte a regra. Neste caso, não é a vogal O, é a vogal A, como nós vimos na regra anterior. Quando a sílaba é tônica, inverte a regra. Quando você começar a aplicar as regras, logo vai perceber que algumas palavras não se aplicam a elas. Não encaixam com as regras que o professor ensinou. Isto acontece por causa da complexidade do sistema de vocalização. Eu separei aqui duas palavras como exemplo. Eu tenho aqui ben, que é filho, com a vogal longa e com a vogal breve. Com a vogal longa é filho, com a vogal breve é filho de. Então, essa troca de vogal, da vogal longa para a vogal breve, é para inserir o D na palavra. Outro exemplo, eu tenho aqui a palavra kohav, que é estrela, com a vogal longa. Com a vogal breve é estrela D. Repara que a mesma palavra tem a vogal longa e tem a vogal breve. Isto vai acontecer muito no hebraico. E aí, o estudante de hebraico fica meio que perdido.
tenha em mente que quando a regra não estiver batendo, não encaixar, está ali uma regra dentro da outra regra, que é a regra do construto, é a regra para inserir o de na palavra. Agora que estamos chegando no final desta videoaula, você pode estar como nosso amigo aqui, que está dizendo: não consigo aprender estas regras, eu vi o vídeo inteiro, não aprendi nada, estou perdido, não sei como escrever, porque eu não sei quando usar a vogal longa, quando usar a vogal breve, e eu vou desistir do curso. Calma, tenha calma. Primeiro, você não vai escrever, porque você vai interpretar a Bíblia que já está escrita. Você não vai escrever uma segunda Bíblia, você apenas vai ler a Bíblia que já está escrita. E na Bíblia já está definido qual vogal é longa, qual é breve, basta apenas você seguir o que já está escrito. Aí você diz: não, mas eu quero escrever. Se você quer escrever, você vai escrever com caracteres modernos, sem vogais. No hebraico moderno não existe vogais, então você não precisa se preocupar com elas. E agora eu faço a mesma pergunta para você que eu faço para os meus alunos lá na faculdade, que têm dificuldades também para aprender estas regras. Você quer aprender hebraico para quê? Para ser um professor, uma professora, ou você já é um professor ou uma professora? Se a resposta for afirmativa, aí você tem obrigação de aprender para ensinar. Se a resposta for negativa, então não se preocupe, porque se você não aprender, não vai interferir em nada na interpretação da Bíblia, a não ser na hora de inserir o D na troca da vogal. E também na hora da transliteração, trocar uma vogal A pelo O, nada mais além disso. Não vai interferir na sua interpretação. Não desista do curso. À medida que as aulas forem avançando, você vai aprendendo aos poucos. Isto é normal. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Não esqueça do like, do comentário. Se inscreva no canal se você é novo aqui para receber as próximas videoaulas. Shalom e até a próxima semana.